um prazer estar aqui com a Helena. Sobre um tema que a mim, pelo menos, me apaixona bastante, esta área da comunicação autêntica, consciente, comunicação não violenta, o que quiseres chamar, é uma área bem apaixonante e que nós achamos que o sistema educativo pode beneficiar muito se nós pudéssemos usar estas ferramentas no seu dia-a-dia. Conversas saudáveis é um tópico que nós demos recentemente, ligado aqui aos elos saudáveis. Já vamos falar um bocadinho mais sobre isso e vamos ter aqui mais conversas deste género. Portanto, se tens interesse, mantém-te aqui conectado connosco. Olha, já estamos aqui. As pessoas estão a ouvir bem. Então, por esta maravilhosa partilha aqui, a Violeta Louro. Obrigado, Violeta. Fantástico. Então, vamos a isso, Helena. Vamos começar. Vamos embora. Aqui depois desta pequena teste inicial. Então, se calhar começo eu só para quem me ouve pela primeira vez. Se já me conheces, possivelmente já sabes um pouco sobre mim. Queria-te partilhar 3 ou 4 coisas sobre mim. Eu venho de uma área completamente diferente desta, da formação, do desenvolvimento pessoal. Há coisa de 12 anos tinha outra vida, estava na área das pontes, da construção de pontes, portanto, e agora gosto de dizer a brincar que gosto de fazer pontes com as pessoas e entre as pessoas. E fiquei muito apaixonado por esta área do desenvolvimento pessoal, e especificamente na área da comunicação não violenta, que muito deste trabalho que nós fazemos é muito inspirada neste trabalho. Então, pronto, a partir daí nunca mais parei. Comecei com a minha companheira, ainda estamos, e neste caminho, há uns anos atrás, também me cruzei com a Helena. Queres falar um bocadinho, Helena? Sim, eu posso dizer que também... eu devo dizer que comecei a fazer... Eu venho da área da pediatria social, que é, no fundo, saúde pública para crianças. No fundo, é a criação de ambientes saudáveis para as crianças se desenvolverem plenamente. E já nos anos 90 fiz várias vezes projetos participativos e projetos de cidadania, educação para a saúde e para a cidadania nas escolas, muito nos anos 90. E depois foquei-me mais noutras áreas também, sempre ligada às crianças, às escolas e à cidadania, na verdade, e à segurança infantil, à inclusão. E em 2008 descobri a comunicação não violenta, numa formação que estava a fazer também ligada às escolas e ao yoga nas escolas. E a partir daí, para mim foi, nessa altura, eu tinha filhos adolescentes e comecei imediatamente a aplicar em casa e os resultados foram, assim, espetaculares. E então comecei-me a dedicar seriamente a isso e a partir de 2014, 2015 comecei a fazer formação nas escolas sobre comunicação não violenta. Na altura fazia presencial e depois quando começou a pandemia, eu também tinha preparado umas formações presenciais e fui desafiada pela Câmara de Oeiras para fazer online. Como eu já fazia uns grupos de prática com o Alain, porque quando comecei com a comunicação não violenta, comecei a procurar quem mais em Portugal fazia, e conheci o Alain, que é um grande profissional na área também do online. Propus-lhe esta parceria de trabalharmos juntos e começámos a fazer cursos em série online, com um sucesso incrível, mas o sucesso, sobretudo, de um excelente acolhimento que ultrapassou todas as minhas expectativas. E já vamos aqui para uma 6ª edição, uma formação, e criámos, e podemos já fazer aqui a passagem, agora há poucos meses, criámos este projeto Elos Saudáveis, que achámos que era uma forma de dar corpo a esta parceria, em vez de ser sempre só o Alain e a Helena, cada um com os seus projetos, criámos um nome, e acho que estamos bastante contentes com isso, dos elos saudáveis, não é? Destas relações saudáveis que nós precisamos e que nós gostamos de promover, sobretudo em contexto educativo, que é o que este projeto tem muito esta parte do contexto educativo. E, portanto, na verdade, é que todos nós precisamos, pais, avós,
professores, educadores, qualquer pessoa que tenha relação com a escola, ação social, treinadores de desporto, falar, no fundo, não é só falar com crianças e jovens, é saber trabalhar em equipa, em contextos pedagógicos, saber relacionarmos com as famílias e, no fundo, tratar o outro sempre como pessoa, ver o outro como igual e não em cargos e em hierarquias, nomeadamente, senão vai-se quase desde o diretor até à criança, então a criança já não vale nada. Portanto, aqui vai ter de ver todos como pessoas, inclusive a criança pessoa. E é nesse sentido que eu acho que este é um tema absolutamente apaixonante e portanto, estamos muito contentes. Eu estou muito contente com o Alan ter aceito o desafio e acho que temos funcionado bem com estas nossas... Também temos diferentes abordagens e isso também é muito complementar. É complementar, claro. Portanto, para mim também tem sido uma grande aprendizagem trabalhar com o Alan e temos também questões diferentes. Cada um de nós depois também vai para outras áreas e, portanto, complementamos muito bem neste projeto. Enfim, é a minha sensação, por isso é que eu estou contente e gosto muito de trabalhar nestas áreas. Muito rico, não é? Em termos humanos é muito rico. Verdade. E pronto, surgiu, como a Helena estava a dizer, surgiu aqui os Elos Saudáveis. Já agora ficou com curiosidade. Gostam do nome Elos Saudáveis? Querem partilhar aí no chat? O que é que acham do nome Elos Saudáveis para uma comunicação transformadora? Estamos curiosos de saber como é que isso ressoa para ti também. E então, hoje nós lançámos um questionário com algumas perguntas sobre comunicação no contexto da escola e tudo mais, e ficámos muito contentes que recebemos bastantes. Nem sabemos se vamos conseguir, de facto, dar resposta a elas todas hoje, porque a ideia também não é, para quem nos está também aqui a ouvir, para teres uma noção de quanto tempo é que podia estar, não queremos estar aqui tanto tempo, mas 20 minutos, 25 minutos é o que nós estimamos estar aqui contigo. Vamos responder algumas perguntas, certamente, e lá está, se calhar se não respondemos a todas, vamos poder termos o pretexto de continuar com estas perguntas e outras que possas ter. Se tu respondeste, muito grato por teres tirado o teu tempo para responder ao nosso... Exatamente. Responder ao nosso formulário. Nós ficámos mesmo contentes com a resposta das pessoas enviarem estas perguntas também antecipadamente. É muito interessante para nós, porque também nos ajuda a orientar aqui a forma de estar convosco, não é? Sim, e deram em conta também aquilo que são as vossas questões e aquilo que possam e trocarmos... As inquietações, na verdade, as inquietações, desafios, exatamente. E acho que é importante, porque acho que este tema é um tema que, de facto, preocupa toda a gente. E portanto, nós temos esta nossa visão do que é a comunicação, esta comunicação consciente. Só estava aqui a puxar o comentário, a Helena a dizer é um nome claro e quem lê compreende claramente e portanto. Ótimo, que bom. Sim, é bom também receber esse feedback para... Helena, eu gostava de partilhar aqui um bocadinho o que é esta coisa da comunicação transformadora, não é? Dos Elos Saudáveis, não é? Para partilhar aqui um pouco o que é a nossa visão. Obviamente que digamos, há vários níveis de trabalho aqui, não é? Claro. Mas o que nós queremos dizer com comunicação transformadora é de facto, levar e atenção a esta questão da relação, esta questão da comunicação, especificamente neste contexto, para um lugar de prioridade bastante elevado. Porque eu acho que é muito importante. Eu vejo, por exemplo, em casa, quer dizer, comunicação é chave em todos os contextos. Especialmente num contexto educativo em que há tantos intervenientes, pais, educadores, os alunos, não é? Os professores, é mesmo muito fundamental este trabalho e podemos desenvolver, e todos nós podemos desenvolver-nos mais nessas áreas. Então, o que é que queremos dizer com comunicação transformadora? Possa ser mais participativo estes contextos, não é? Possamos aprender, e todos estamos neste barco, não é? Aprender
a expressar-nos de uma forma mais clara, mas também, muito importante na comunicação, a ouvirmos, a aprendermos a ouvir, não é? Que é uma arte, não é? Que aprendermos a estabelecer uma relação mais afetiva, não é? Neste contexto. Não sei se queres acrescentar mais algumas, Helena. Sim, esta questão da participação é muito importante, realmente darmos voz a todos os envolvidos. Exatamente. E eu volto sempre para as crianças, não é? Dar voz a todos, mesmo às crianças. Ou seja, esta escuta, o ouvir, não é só ouvir mais ou menos ouvir umas palavras. É uma escuta verdadeira do que é que o outro, seja uma criança, um jovem, um pai, uma mãe, um auxiliar, claro que sim, professores de todos, mas ouvirmos o que é que o outro realmente está a dizer-nos. Mesmo quando há uma birra de uma criança, o que é que essa birra nos está a dizer? Quando há alguém muito zangado, alguém frustrado, o que é que isso quer dizer de facto? E dar espaço a que todos possam realmente sentir que existem, que são vistos, que têm valor e nunca, como nós às vezes ouvimos aqui, alguém que nos diz o que nós dizemos também, ninguém liga. Mas realmente haver esta comunicação transformadora é quando realmente todos têm o seu espaço, todos têm o seu valor, independentemente de ser uma criança, do cargo que ocupa, ser pai ou mãe, a família, todos têm espaço para se expressar, mesmo quando estão zangados, mas perceber o que é que está por trás. Isso é a escuta. Portanto, essa participação é que também possamos ouvir a opinião, os gostos e desgostos de uns e outros. E gosto muito desta questão do dar voz, sobretudo, dar voz a todos. Até que está aqui a Sol Pinto está aqui a dizer, obrigado pelo comentário, a voz da criança é anulada, reprimida na escola. Aqui sem julgamento, mas a verdade é que isto acontece, não é? Pois, nós temos muito uma... Sim, desculpa, Isabel. Não, e nós como adultos, principalmente, o que eu sinto é que temos que, da melhor forma, dar o nosso melhor, não é? E poder ser esse exemplo para, especialmente para as crianças, né? Que são mais pequenas e que estão lá a confiar, né? Em quem está a cuidar, não é? Mas este comentário é muito interessante da Sol, que a voz da criança é anulada. Ou seja, a criança tem, de facto, quando é pequena, e desde pequena, aprende muito rapidamente a dizer o não, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, a expressar-se, a mostrar bem o que é que são as suas vontades. E, no entanto, nós adultos, a primeira coisa que fazemos é se dizes não, já não gosto de ti, se dizes não, és má, se não queres, se não fazes o que eu quero. Portanto, nós rapidamente vamos anulando esta capacidade que todos temos de colocar limites, de dizermos o que é que gostamos, o que é que queremos, o que é que não queremos. Portanto, esta questão é mesmo importante nesta escuta, desta comunicação autêntica, que é validar, no fundo, o que o outro tem, o que o outro sente, o que o outro quer. Okay? E isto ia-me levar por causa do anular da criança, do não. Eu não sei, mas era exatamente isto, é o permitir que todos se expressem, que não é só a criança que é anulada, a voz da criança que é anulada. Há muita tendência na escola de vivermos a dar ordens, a dar instruções. Faz aqui, há muitas regras, mas como é que foram feitas essas regras? Não é? Portanto, é muito... toda essa questão leva a uma comunicação menos autêntica, porque por vezes fazemos coisas que nos causam desconforto, mas nem ousamos dizer nada e muitas vezes a resposta são as regras. Pois. E aí parece, já é como se não tivéssemos em relação... não há comunicação e é quase que não há relação, não é? Porque aparece aquilo no meio, não é? E cada vez mais é importante estarmos conscientes disso, né? Que acima de tudo temos um ser humano do outro lado, não é? E está aqui também a voz da criança é tão poderosa na escola, as ideias das crianças... Olha, vou puxar aqui também a Sol novamente. Obrigado, Sol. A voz da criança é tão poderosa na escola, as ideias das crianças, as suas emoções, a sua capacidade de opinar ou decidir não é escutado. Sem dúvida, sem dúvida. E isto também é a gravidade para isto, leva-me sempre para o meu lado da cidadania, é que desde pequenos aprendem a não ser participativos na sociedade. Ao fazermos isto, em vez de estimular, claro, participem, não é?
aprendem a calar-se desde pequenos. E isso é o que nos leva depois em adultos, e o que nós encontramos também na formação, muitas vezes, são adultos que aprenderam a calar-se desde crianças. E, portanto, têm muita dificuldade em fazer ouvir-se agora em adultos também. Alain, eu acho que a conversa já está a seguir assim muito rápida, só que nós já estamos quase com 15 minutos. Sim, sim. Respostas para responder. Está a ser tão rico e eu está-me a gostar de deixar, claro. Portanto, queria mesmo partilhar, mesmo nem que seja para pôr aqui, para quem possa ver depois. É um programa contextual. Helena, obrigado. Inês também. Vou só puxar aqui um bocado. Cuidado, é muito um espaço para respirar. Há pouco espaço para não respirar. Sim. Uhum. Sim. Isto levava-nos mesmo para muito... Sim, há de facto, eu diria que é mesmo urgente, na escola e no geral, não é? Eu às vezes, quando trabalho com pessoas, digo assim a brincar, nós estamos no século XXI, mas ainda não aprendemos bem a comunicar. E parece uma coisa estranha, mas é verdade, há tanta coisa que nos foi, enquanto éramos crianças, que nos foi negado, que nós acabamos por ter lacunas, acabamos por ter dificuldades de expressão, dificuldades nestas áreas da comunicação, e infelizmente acontece. Agora, eu queria, Helena, vamos começar com algumas perguntas que nos puseram. Olha, que a Ana Maria está porque trabalha com adolescentes e há muito espaço para a sua voz neste momento. Olha que bom. Sim, o que falta é espírito crítico e expressão não consigo ler o resto, mas o que falta é espírito crítico, muitas vezes ser jovens, desde pequenos. Também muitas vezes esta questão de não queria entrar muito aí pelos ecrãs e tudo isso, mas como eles não são muito chamados a discutir, já não estão muito habituados. Mas assim, eu conheço muitos jovens interventivos. O que encontro agora é muitos adultos que não tiveram essa oportunidade e não conseguem fazer ouvir a sua voz. Mas a Ana Maria diz que há muito espaço para a sua voz e que mesmo assim não participam. Não sei se é isso que está a dizer, mas penso que sim. E do sentimento. Uau, incrível. Aqui entramos muito aqui, na verdade, no sentimento, não é? Sim, e que faz parte daquilo que nós, quando fazemos os nossos cursos, claro que a parte do sentimento é algo que nós temos que trabalhar, é impossível não... Eu já não consigo ver comunicação sem nós trazermos esta inteligência daquilo que estamos a sentir, não é? Quer dizer, falar a partir do eu. E saber o que é que estou a sentir, não é? E ter espaço para isso, saber ouvir isso no outro e tudo mais. Sentir Helena, o calor. o que é que tu achas de nós de começarmos aqui a responder algumas perguntas? Eu acho que é fundamental, porque as pessoas participaram e acho que era bom verem as suas perguntas respondidas. Já começava aqui começamos aqui uma pergunta aqui da Ana Maria. O que é que achas? Podemos começar? Que diz que comunicação afetível é possível nos ambientes digitais. Isto é uma provocação. Ok. Nos ambientes digitais. Eu vou puxar aqui isto. Exatamente. Okay. Esta pergunta é algo que eu diria que é uma espécie de mito, porque na minminha experiência o que é que acontece? E foi engraçado que quando eu conheci a Helena, tu fazias, e diz-me se estavas mais habituado a fazer o online e o presencial, não é? Pronto, como quase todos nós. Eu, na verdade, já estou no online há bastante tempo, há praticamente 8 anos ou mais, e sempre tive a experiência, porque também aprendi com outras pessoas, que é o online, o presencial online, por ser online não quer dizer que seja, porque há esta coisa, pode ser mais frio, pode ser mais distante. Eu diria, não é verdade. Depende como é que tu desenhas a experiência no online, por exemplo, porque tem tudo a ver com design, tem tudo a ver com o que é que tu queres, que experiência é que tu queres trazer às pessoas que se juntam naquele contexto do Zoom agora muito falado ou outras plataformas, não é? Se nós estivermos a desenhar para a conexão, se nós estivermos a desenhar para a consciência, para a participação, para a partilha, não é? Para a troca, para um ambiente seguro, não é? Então, de repente, já nem percebemos quase que esta coisa do online não é tão importante, porque nós sentimos estas qualidades humanas, não é? Nós conseguimos perceber, uau, eu aqui consigo partilhar, eu aqui consigo falar com aquela pessoa, consigo pôr a minha voz num espaço, não é? Para trazer a minha voz.
E é isso que nós trabalhamos, não é? Nos cursos que nós fazemos, temos muita atenção a isso. E não estamos a dizer que o presencial também não seja incrível, claro que é, mas hoje o potencial que nós temos por juntar pessoas de vários pontos do país, não é? É Todos os incrível, dias, às vezes. não é? Portanto, não é verdade que é possível que, de facto, criar nos ambientes digitais essa proximidade, sem dúvida, sem E a dúvida. mesma afetiva. Eu gostava de pôr aqui Claro. também e reforçar que eu, de facto, quando começou o primeiro lockdown, eu tinha maior resistência ao online. Há muito tempo que tinha até coisas, porque também achava que era frio, que era distante, que não era possível. E, de facto, rendi-me até porque tem até outras vantagens. Por exemplo, estes encontros, o poderes passar no tempo os encontros, cria um sentimento de pertença, de grupo, Exatamente. em que nós já queremos voltar na semana seguinte, e eu descobri isso, não é? Com estas. Em vez de ser um intensivo presencial, espalha-se ao longo de 6 semanas ou o que for, e há sempre um reencontro. E aliás, havia mesmo as pessoas diziam, durante, também mais sobretudo durante a pandemia, que era o melhor momento, que nunca tinham sido escutadas daquela forma, e que era o melhor momento do dia, era este encontro online. Diziam muitas vezes isso, eu ficava espantada, mas de facto também descobri que é muito possível criar intimidade se não ficarmos, e isso nós não fazemos nunca, tipo meia hora a falar um só. Portanto, nós Óbvio. temos sempre, é impensável. Portanto, é mesmo interativo. Quem está a participar online, temos muitos trabalho de grupo e salas simultâneas, portanto, não é possível ficar só uma hora a ouvir, não vai acontecer nunca. As pessoas Claro, são mesmo claro. chamadas a participar e querem participar, porque de repente, de facto, tudo é acolhido, não há julgamento e podem de facto partilhar, abrir-se e serem validadas naquilo que partilham. Eu penso que isso é mesmo, e portanto, de facto, cria-se uma relação afetiva. Devo dizer até que tenho descoberto que por vezes criam relações mais íntimas online, porque é quase o que estarmos a ver, do que no presencial quando temos 30 pessoas durante 2 dias. Aqueles que não falam muito não se destacam. E aqui todos têm que participar de alguma forma. E há espaço para todos. Ninguém é apressado. Falam ao seu ritmo. Eu acho que isso, portanto, não sei se respondemos, se isso te convencemos, Ana Maria. Mas, de facto, a comunicação afetiva nos ambientes digitais, descobri que sim, É que existe. possível. Obviamente que temos que desenhar para isso, não é? Temos que ter uma Claro. intenção clara para isso, temos que estar atentos que não é somente dispositivo, como tu dizias, Helena, temos que trazer essas qualidades de forma muito consciente para esse espaço relacional e quando lá estão, quando há essa clareza, como eu gosto de dizer, a magia acontece. Exatamente. Portanto, Bem. e agora passado algum tempo do Covid, eu acho que toda a gente começa a se render também a estes espaços online. Sim, também é bom presencial, mas até gosto quando há um misto, por exemplo. Exatamente. Vamos passar para a próxima pergunta. Vamos, sim, senhora. Tínhamos aqui uma que era o que fazer quando uma auxiliar não está bem com a educadora e foi-nos colocada por uma auxiliar. Esta pergunta Nós aqui tem muitas direções, não é? Pronto. tem muitas Não é direções, uma mas uma das coisas que podemos resposta dizer linear. aqui em primeiro lugar é que é fundamental, quando estamos a falar de uma educadora e uma auxiliar, estamos a falar de creche, jardim de infância. É absolutamente fundamental que se trabalhe, então aqui dentro de uma sala, com um verdadeiro trabalho de equipa, de união, porque a relação entre auxiliar e educadora vai criar um ambiente securizante para a criança. A criança tem que ter confiança ao ver que os adultos que cuidam dela são adultos que se respeitam, em que há afeto, em que há, pelo menos, que sentem que há alguma ligação. Não é? Portanto, é fundamental esta ligação entre uma e outra. Agora, muitas vezes o que acontece é que nós funcionamos em piloto automático, nem estamos a ouvir o que a outra diz. Se há uma que lidera, e normalmente, pronto, a educadora tem mais responsabilidade, digamos assim, na orientação da sala, e por vezes está tão focada naquilo que quer fazer que se esquece ou que não está, enfim, consciente da importância da sua companheira, que é uma auxiliar que está realmente a auxiliar a que tudo corra bem, porque nenhum adulto consegue estar sozinho com as crianças todas.
Portanto, é muito importante, de facto, sair deste modo reativo, desta forma de funcionar completamente automática e perceber que tem aqui outro adulto ao seu lado e que tem que trabalhar como parceiras. Não é? Agora, isto tem muito a ver também com a forma como nós nos escutamos a nós próprios, como é que nos conhecemos a nós próprios, como é que cuidamos de nós próprios. Exatamente. E o objetivo da formação, mais uma vez, é que cada um comece a despertar em si aquilo que já tem dentro, as capacidades e competências que já tem dentro, não é? E treiná-las para, de repente, reparar que há mais pessoas diferentes à sua volta e como tirar partido disso. Como ter relações, de facto, mais gratificantes também. Mas, sobretudo, não podemos esquecer que na escola estamos a educar crianças. Portanto, os adultos têm que ser modelo para as crianças. Não é com o que dizer uma coisa e fazer outra. Okay? Portanto, aqui esta questão do cuidado, de olhar para si próprio, de se conhecer, de perceber porque é que até isto acontece, porque é que eu não ouvi o que a outra disse, porque é que eu me irrito, o que é que me irrita, e começar a perceber melhor, olhar para dentro, porque é fundamental cuidar dessa relação, não só consigo próprio, como a relação com o outro. Seja educador auxiliar, como nesta pergunta, ou qualquer outra, não é? Claro. Com as famílias, com professores, com o diretor da escola, com os administrativos, todos são parte dessa equipa e todos vão criar bem-estar na escola. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Sim, eu estava aqui a ver os comentários, já estão a ser um rico, às vezes meus olhos estão a desviar para ali. Mas sim, olha, tocaste num ponto que para mim é mesmo fundamental, porque às vezes pensamos que comunicação tem muito a ver com falar de forma clara, e tem, mas não vai haver ligação, não é? Especialmente se for uma coisa assim mais... Se eu tiver a ter um bocadinho mais dificuldade em conectar com outra pessoa, eu não vou conseguir ter uma ligação eficaz, verdadeira, se eu primeiro não fizer isso para mim. Ou seja, este trabalho de me observar, como tu dizias, Helena, este trabalho de escutar aquilo que é importante para mim e cuidar deste lugar, prepara-me, é o chão que eu preciso de ter para que a relação possa ser mais esclarecida, mais clara, mais boa para os dois lados, digamos assim. Mais fluida. Mais fluida. E muitas vezes não é difícil nós, até às vezes pelo contexto em si, alguém há pouco comentava até pela forma como as coisas estão desenhadas, por exemplo, na escola, tantos alunos e tudo mais, não é simples, obviamente, não é? Mas ainda mais nesses lugares mais desafiantes, este lugar de bem-estar, de eu tomar responsabilidade do meu bem-estar emocional, do meu bem-estar pessoal, eu tenho observado na minha própria prática que é a coisa mais importante na comunicação. É o ponto de partida. Exatamente. E é absolutamente crucial, não pode ser negado. Se nós negligenciamos esse aspecto, vamos ter consequências, obviamente, connosco próprios, não é? E depois com quem nos relacionamos, obviamente. E depois é fácil dizer que a culpa é do outro, que o outro é tóxico, mas não é o outro que é tóxico. Pois. As relações acabam por ser ou tóxicas ou não funcionar se eu não cuido também de mim próprio, não é? E vi que a Ana Maria tinha posto um comentário de que é preciso uma revolução, mas é bom que seja uma revolução consciente, uma revolução que parta não só de uma zanga completamente descontrolada e destrutiva, mas sim de uma zanga, de um limite, como tu gostas tanto de falar, Alain, mas que nos permite construir, reconstruir, claro, mas com uma base consciente. Por isso é que falamos de comunicação consciente, sabendo para onde queremos ir. Claro, senão ainda estamos a criar mais ruído do que aquele que já temos. Eu só gostava de passar... Epá, eu estou aqui a ver todos aqui no limite, já temos aqui... Queres passar alguns comentários? Ainda tinha aqui mais vou só não sei se vou comentar os comentários, mas gostava de passassem aqui, pelo menos partilhados. Lamento se nós não estamos a conseguir. Olha, a Violeta também. Eu não ia ao detalhe, mas eu gostava de pelo menos de os passar aqui, porque eu acho que são tão importantes. Conseguir um espaço. Exatamente. Estamos aqui a ser pessoas completamente alinhadas connosco. Bom. Sim. A Sol também aqui, gratidão. A questão emocional do adulto.
e dos processos de dores Opa, pessoais, exatamente. completamente, Olha, completamente. isto aqui leva-me também a uma das perguntas que podemos responder rapidamente. Não se está bem, que Pois, não te rendes aos da formatos online. formação, grata ao vosso É posicionamento. de formação. É de Sim, formação, ok. exato, e de formação, exatamente. Sim, eu acho que Mas olha que eu gosto os muito do 2 mundos presencial. são bons. Eu acho que os Sim, eu 2 gosto do mundos são bons. presencial, mas Claro. é outra. Hoje já percebi que agora fazer um intensivo presencial 2 dias, já percebi que tem um efeito diferente do que fazer este esticado no tempo de 6 semanas, com trabalhos pelo meio, tarefas pelo meio, reflexões pelo meio, de uma riqueza É. incrível, ok? E estava só a querer levar aqui à questão de algum comentário que apareceu aí, dos adultos serem conscientes, é que há aqui uma pergunta que dizia também, em situações de conflito entre crianças e jovens, como tornar a conversa entre eles mais consciente? Como tornar só com adultos conscientes que conseguem também mediar de uma forma consciente. Portanto, não é chegando lá e tomar partido por um ou por outro, separá-los e julgar imediatamente, rotular um e outro sem saber o que se passou. Portanto, só com adultos conscientes e com modelos desse tipo é que as crianças e jovens também podem aos poucos também perceber. Aliás, muitas vezes elas sabem até mediar muito bem sem a intervenção do adulto. Sim, é verdade. É Às verdade. vezes o adulto só vem a criar ainda mais tensão. Mas É, nós o também temos adulto que saber quando intervir. Quando é que é o momento do adulto intervir? Para também não tirar capacidade de autonomia e de autorregulação à própria criança e ao jovem. exatamente. Não é? E eu aqui também diria o seguinte, que é, às vezes, o menos intervenção tivermos, como o adulto tem, até é melhor, não é? Porque uma das coisas que nós trabalhamos também nos cursos é esta capacidade, esta grande qualidade, que muitas vezes não lhes damos a devida atenção, de observação, não é? O lugar interno da observação interno para algo que está a acontecer, este lugar de é, é, faz a grande diferença. Porque ele faz-nos não intervir e não estar, digamos, a tomar partido, por exemplo, de um lado para o outro, ou nós estamos conscientes que às vezes pode despertar coisas dentro de nós e depois tomar a decisão, espera aí, eu não preciso de colocar esta parte para aquele contexto, porque já é complexo o suficiente. Todos estes recursos acontecem quando eu pratico, de facto, observar-me, refletir sobre, conectar com aquilo que está a acontecer dentro de mim. E isto não é a comunicação habitual que nós costumamos fazer, porque a comunicação habitual é muito em piloto automático, como falámos, e é muito por hábito, muito de pôr a responsabilidade no outro, desresponsabilizar, julgarmos, e sem percebermos, aqui sem qualquer tipo de crítica, porque é bastante cultural, não é? É assim que nos foi ensinado, acabamos por, quando damos conta, estamos a falar daquela forma. E depois, em situações de conflito especificamente, não vai servir, aquele tipo de comunicação não vai de todo servir, não é? Portanto, aí começa a perceber, espera aí, preciso aqui se calhar de algum tipo de recurso interno diferente, outra forma de colocar a energia, não é? Que não só para fora, digamos assim. E com isso, Alain, nós estamos aqui já nos 35 minutos. É Podemos isso. deixar então o convite para conhecerem a nossa formação, que é online. E são 6 sessões semanais. E que nós também propomos que se inscrevam em equipas multidisciplinares de escolas. Claro que as inscrições individuais também são perfeitíssimas, porque é o tal ponto de partida, mas quando há escolas e vem uma equipa da escola ou de uma associação de pais ou um grupo, digamos assim, dão mais suporte uns aos outros. Porque também Claro. poderem praticar entre eles, poderem discutir entre eles uma situação de conflito, saber que se podem dirigir a alguém que já conhece a linguagem e ajuda a resolver conflitos. Não é? Que é um pouco o que se pretende aqui, é conseguir conflitos, há desde minúsculos, diários, coisas maiores, não é? Mas saber que temos um grupo de suporte, que aliás, no próprio curso se pode criar um grupo de suporte. Depois as pessoas ficam a conhecer-se e podem até telefonar, olha, posso partilhar contigo algo? Como é que... estou aqui a ver que eu precisaria distinguir entre crianças, adolescentes, jovens, adultos e o contexto cultural. Ana Maria, teríamos tanto aqui para conversar. Exatamente. Nós já temos nós Completamente. podemos fazer outra live muito em breve e recolher todas estas, até olhar para estes comentários que são tão ricos, não é? Que estamos a pensar fazer uma próxima em breve. Mas neste momento, de facto, para a formação, vocês veem que está aqui a passar em rodapé o nome do curso.
e alguma informação que queiram podem contactar connosco, não só pelo e-mail que aqui aparece também a rodapé, mas também com o formulário que fica aí nos comentários para pedir mais informação. E pensamos ter aqui, nós gostaríamos, acho que queremos mesmo ter mais uma live, pelo menos. Estamos a pensar fazer no dia 31 de maio, podem pôr já na vossa agenda, 31 de maio à mesma hora. E de facto, agradecemos se vocês puderem também divulgar, mas sobretudo considerem seriamente, é uma formação que realmente não é tão informativa, mas é mesmo de treinar e de tirar cá para fora o que já trazemos dentro. E afinar formas de comunicar. Não é nada de grandes conhecimentos, muito teórico. Não, é muito prática, é muito prática. E é mesmo trabalharmos presença, atenção, escutarmos a nós próprios e escutar o outro. E não sei se queres acrescentar algo mais, já lá. Não, olha, acho que já disseste, eu saio assim com um sorriso, Eu também. porque, e frustrado, há uma parte de mim que está frustrado também, porque tu, pá, tanta coisa aqui que... Ainda deves ter que ler tudo isso. Ainda vamos ter... Nós vamos tentar responder a todos, ok? Estou a apressar mesmo. Eu estou o meu coração cheio, não esperava tanta animação e agradeço muito. Bom, muito obrigada a todos que estão aí. Sim, agradecer. Muito. No dia 31, se quiserem, convidem mais pessoas para estarem aqui e será bom continuarmos aqui com mais algumas perguntas e respostas. No dia 31. Podem agora também deixar nos comentários, se quiserem, enfim, como é que saem desta sessão. Se foi pouco tempo, se foi demais, se foi... Sim, dê-nos esse feedback. Ou se valeu a pena. Enfim, como é que saem desta sessão? De 1 a 10, como é que foi para ti? E se há alguma sugestão, comenta aí em baixo ou manda-nos uma mensagem privada, como tu que sentires. De novo, muito obrigado. Discutirmos. Eu estou muito, muito contente com os vossos comentários riquíssimos. Muito obrigada mesmo. Isto é o formulário, não é? Para pedido de informação. Estará nos comentários. Nos comentários. E podíamos falar disto horas, verdade, Inês. Sim, é um tema tão importante e eu, pelo menos falo por mim, a educação tem um impacto tão grande em nós, positivo ou negativo, não é? Pode ter mais um ou outro, e para quem tem filhos também ainda ainda sofre mais, não é? Neste sentido e quanto mais bem-estar, mais clareza, mais desta consciência, destas ferramentas, se forem trazidas para a escola, eu acredito que é positivo para todos. Então, muito obrigado. Helena, muito obrigada a todos pela vossa presença. E até dia 31, e se calhar até vimos antes, se calhar, dessa data. Vamos lá. Sim, vamos ver o que é que vai acontecer. E nós, olha, juntos fazemos a tal revolução. Ana Maria, vamos lá, vamos nessa. Bora lá. Temos aqui o nosso... Muito grato. Muito obrigada a todos. Obrigado, Ana. Obrigado, Gilberto, e a toda a gente. Um abraço.